Hoje nós celebramos na igreja esta bela solenidade de São João Batista, da natividade, o nascimento de São João Batista. E nós devemos fazer lembrança desse homem que teve um significado muito grande na história. O último profeta do Antigo Testamento, o último dos profetas. E ele era tão importante, meu irmão e minha irmã, que o próprio Jesus, ele compara João a Elias. Porque a sua boca tinha fogo, fogo de Deus, fogo do Espírito de Deus. E ele foi tão bem preparado pelo Senhor, meu querido, minha querida, que o próprio anjo Gabriel, assim como havia anunciado 6 meses depois que Maria ficaria grávida de Cristo, de Jesus, 6 meses antes foi até Zacarias. O anjo Gabriel, 6 meses antes, visitou Zacarias enquanto ele estava no templo, porque ele era sacerdote. E ele estava marcado, foi sorteado para poder incensar o Santo dos Santos. O anjo aparece a ele enquanto ele louvava a Deus e orava, e dá a ele uma notícia muito bonita e espantosa. Ele já de idade avançada, sua mulher também muito velha já, seriam pais. Suas orações feitas desde muitos anos foi ali atendida, porque Deus assim o quis. A notícia foi tão alarmante dentro do coração de Zacarias, meu irmão e minha irmã, que por um momento ele titubeou, ele não acreditou. Ele mesmo disse: como pode minha mulher engravidar-se? Ela já está muito velha, já é uma idosa, e eu também. Gabriel se irrita com Zacarias. Eu sou Gabriel e vim com essa notícia da parte de Deus, e você não acredita nas minhas palavras. Portanto, você ficará mudo até quando o Senhor desejar. E assim aconteceu. Zacarias ficou mudo. Por isso é que aqui, meu irmão e minha irmã, eles fazem acenos para o pai, para Zacarias, para entender qual o nome que ele queria que fosse dado à criança, porque ele estava mudo por ordem do anjo, porque não teve a fé que ele deveria ter. E aí ele pega uma tabuinha e repete as mesmas palavras da sua esposa: seu nome é João. Naquele momento sua língua se destrava, e as primeiras palavras que vêm na boca de Zacarias é: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador da casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos os profetas desde os tempos mais antigos, e assim por diante. E depois fala do seu próprio filho, como aquele que veio para preparar o caminho desse Salvador que é Cristo. Meu querido, minha querida, como é importante que nós acolhamos a palavra do Senhor em nossas vidas e nos lembremos, meu irmão e minha irmã, que o Senhor nos chamou, nos escolheu desde o ventre materno. Muitos de nós podemos andar, perambular nesse mundo pensando que somos esquecidos por Deus, pensando que Deus nem olha para o nosso lado, nem olha para nós. É importante, meu irmão e minha irmã, que você pense e se lembre disso. Deus te vê,
Deus te conhece. Deus te conhece desde o momento da sua concepção. Mesmo que ainda você não tenha dado à luz, Deus já te conhecia, já sabia de você, já te amava. E você, meu irmão e minha irmã, lembre-se disso, é única para Deus. Tenha certeza disso, saiba disso, principalmente nas horas de sofrimento, nas suas dores, nas suas angústias, nas suas tristezas, nos momentos em que você, meu irmão e minha irmã, se sentir uma pessoa sozinha, desamparada. Deus te vê, Deus te ama, e Deus quer proteger você de todo mal, quer amparar o seu coração e dar suporte para a sua vida. Muitas vezes, por não reconhecermos isso, nós até murmuramos, reclamamos, pensamos que somos menos do que somos. Você é grande diante do Senhor, meu querido, minha querida. Aquela família tão humilde, tão simples, numa região longínqua, deserta, com montanhas cheias de pedras. Maria, quando foi lá, sofreu muito. Ela custou chegar lá. Ela enfrentou, como diz a palavra em Lucas, enfrentou regiões montanhosas. Entrou numa caravana que estava indo e falou: me dá um carona aí que eu preciso visitar minha prima. E foi, já com Jesus no seu ventre. O Senhor cuida de você, como cuidou daquela família lá naquele cantinho do mundo. Deus se lembrou daqueles. Por quê? Porque eram tementes a Deus. Esse é o segredo para que nós reconheçamos a presença de Deus na nossa vida e tenhamos o seu favor de uma maneira muito especial. Reconhecer Deus, aceitar. Lembrar-se, meu irmão e minha irmã, que o silêncio de Deus não é ausência de Deus. Guarda isso, hein? O silêncio de Deus, muitas vezes aí na sua vida, com seus problemas que você enfrenta na sua casa, no seu trabalho, na sua vida profissional, não é ausência de Deus. E só as pessoas que realmente acreditam têm esse entendimento. Deus está com você, mesmo que pareça não estar. Mesmo naquela hora que você imaginou que ninguém era por você, esqueça a carne e o sangue, lembre-se de Deus. Nele nós podemos confiar. A palavra do Senhor é muito clara ao dizer: ai do homem que confia no homem. Ele é semelhante a uma árvore plantada no deserto. Nos tempos mais áridos, ela murcha, seca e pode até morrer. Feliz o homem que confia no Senhor. É semelhante a uma árvore plantada à beira de um rebento, de um córrego. Nos momentos de aridez, nos tempos de seca, suas raízes se aprofundam e ela encontra sustento para se manter no tempo da penúria, da dificuldade. Deus olha você, Ele te vê. Eu me lembro aqui daquela passagem que não tem uma explicação, porque a Bíblia só fala aquilo ali, mas eu assisti um filme uma vez que abriu minha consciência para uma possibilidade. A história de Natanael.
Natanael, que depois se tornou discípulo do Senhor. Natanael, que era um homem que acreditava muito em Deus, que não tinha muita papa na língua, aquela travazinha da língua aqui, dele era arrancada. Falava o que vinha na cabeça. Igual tem muita gente aí que não está nem aí com o que fala, veio aqui e já vai para cá, né? Não tem filtro. Fala e não está nem aí. Natanael, meu irmão e minha irmã, era um homem de fé, mas era um homem também que dizia o que pensava. Nunca para agradar, mas para ser sincero. Quando Jesus chega para ele, Filipe apresenta, esse aqui é meu amigo, Natanael. Jesus chega para ele como se já o conhecesse. Olha só, meu querido, minha querida. Ele fala aí: eis aí um verdadeiro israelita. Jesus diz para ele: de onde que o senhor me conhece? Aí o filme, posso falar qual filme, gente? Alguns de vocês já sabem. The Chosen, Os Escolhidos. Assisti umas 15 vezes já. Às vezes eu estou mexendo no computador lá, preparando pregação, essas coisas, e o negócio está ali funcionando. Meu cérebro consegue acompanhar e rezar. Aí lá Jesus fala assim: eu te vi. Olha só, meu irmão e minha irmã, ninguém sabe se isso é verdade não, mas o bonito é a interpretação de quem produziu essa belezinha desse filme. 80% é só caricatura, mas aqueles 80% foram muito bem feitos, viu, gente? Outra capacidade. Eu te vi na hora do seu sofrimento debaixo da figueira, quando você implorou que eu te olhasse, que eu te visse, eu te vi. Aí ele ficou maluco. Só estava eu no meu sofrimento, chorando e orando debaixo da figueira. E aí Jesus diz: eu te vi. O poderoso me viu, o Altíssimo me viu, me enxergou. Meu irmão, minha irmã, tudo isso é para dizer, ninguém sabe se isso é verdade ou não, porque não está na Bíblia. É uma historinha para caricaturar a coisa. Mas isso é para dizer: Deus te vê, Deus te olha, Deus te conhece. Lembre-se, meu irmão e minha irmã, do primeiro capítulo, início do livro de Jeremias. A vocação daquele homem. O Senhor diz: eu te chamei desde o ventre da sua mãe, eu já tinha te escolhido e te designei como profeta das nações. Deus te vê, Deus te olha, Deus está contigo. E Deus olhou aquela família lá naquele lugar longínquo, assim como Ele olha você quando você se coloca diante dEle, onde quer que você esteja. Por isso, reze. Reze na igreja, adore Jesus, porque Ele te vê, porque Ele olha para você. E tantas vezes a gente passa na frente dessas igrejas, quantas e quantas vezes, e nem o nome do Pai faz. Bate a mão no peito por isso. Jesus está ali. A gente passa na frente da igreja e nem o sinal da cruz a gente faz. Quantas pessoas são assim? Ignoram Deus, ignoram Jesus, não querem saber, não tem tempo para Ele, mas Deus está ali, meu irmão e minha irmã. É o seu Redentor, é o seu Salvador, e na hora que você mais precisa dEle, Ele continua ali, esperando por você, como o pai espera seu filho voltar da sua vida desregrada.
do seu distanciamento de casa. Deus se preocupa tanto conosco. Ele deixa as 99 lá e vai atrás de mim, de você, porque nos perdemos. João Batista, meu irmão e minha irmã, ele veio preparar os caminhos desse Deus que é Cristo. Ele veio dizer: convertam-se, mudem de vida, lavem-se de seus pecados com a água, porque virá aquele muito mais forte do que eu, e ele virá batizar não com água, mas com fogo e com o Espírito Santo. Ele deixa bem claro: o machado está na árvore, ou seja, é hora de decidir se eu quero Deus ou se eu quero a perdição, o diabo. O Senhor vem dizer para nós: vinde a mim, vós todos, não é só alguns, vós todos, porque Ele está de braços abertos para nos acolher. E por isso hoje, celebrando essa solenidade do nascimento deste homem fantástico, que a sua vida toda se consagrou a Deus, tanto que a palavra hoje ela termina dizendo assim: o menino, ele crescia e se fortalecia em espírito. Crescia e se fortalecia em espírito, e vivia nos desertos. E a gente sabe, comendo gafanhotos e mel silvestre, até o dia em que se apresentou publicamente. Vamos agradecer a Deus por João, porque ele foi como que uma janela que mostra o céu. Fez tão bem o seu trabalho, e na hora certa, quando viu Jesus já começando sua vida pública, disse para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Não é isso que o padre fala? Na hora que ele ergue ali a hóstia, no finalzinho, as últimas palavras do padre: eis aqui o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Foi o que João disse. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós abramos sempre o nosso coração e nos lembremos que o Senhor deve ser amado e anunciado por cada um de nós, aos pagãos, a todos aqueles que estão neste mundo. Vamos olhar para João e amar mais Jesus e nos preparar para receber a sua infinita misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos